Som. Ei. Neste momento, daremos início à plenária final com a apresentação das propostas de cada eixo de trabalho nesta tarde. Também lembramos da ficha de avaliação que já está nas pastas para preencher e entregar. Conforme o regimento interno, a plenária final é deliberativa e constituída pelos delegados devidamente credenciados, de posse do crachá de identificação da cor vermelha, com competência para discutir, modificar, aprovar ou rejeitar as propostas consolidadas nos grupos de trabalho. O total de propostas contempladas pelos eixos serão eleitas na conferência um conjunto de 10 deliberações para o próprio município, 5 deliberações para o Estado, 5 deliberações para a União. A aprovação das propostas será por maioria simples dos votos. Para facilitar a votação das propostas, as mesmas serão lidas na totalidade e, em seguida, colocadas em votação. Os destaques serão debatidos e votados após a leitura de cada conjunto de proposta. Para cada destaque, o solicitante terá, no máximo, 1 minuto para a apresentação e, havendo discordância, abrir-se-ão inscrições para uma manifestação contrária e uma a favor, pelo tempo máximo de 1 minuto cada, quando o destaque será colocado em votação. Iniciando o regime de votação, não será permitida a proposição de questões de ordem. Lembramos que somente os delegados poderão votar neste processo. Orientamos novamente aos participantes que, ao final, façam a avaliação do evento no formulário que está na bolsa e, por gentileza, entreguem na caixa de avaliação na saída da plenária, juntamente com os integrantes da comissão organizadora. A mesma orientação se aplica aos participantes na modalidade remota. Solicitamos que as coordenações dos polos realizem registros fotográficos, controle de participação através da lista de presença dos participantes e avaliação do evento, que é muito importante. Para proceder à leitura das propostas do eixo 1, convidamos o relator ou relatora. Boa tarde a todos. As propostas levantadas pelo eixo 1 para o município. Melhorar e ampliar a estrutura física existente no COI, lá no Centro Ocupacional do Idoso, aumentando a equipe e diversificando as atividades no equipamento. A segunda proposta para o município. Viabilizar o passe livre, ida e volta, para a pessoa idosa que reside no interior para Castro, para a zona urbana. Tendo a Lei 10.741, Estatuto do Idoso, em vista, a extensa área rural do município. Essa é uma luta bem grande e bem antiguinha já, A terceira proposta para o município, criar estratégias para atender a demanda reprimida da política de habitação no município de Castro. A proposta para o Estado, implantação do projeto habitacional e ações de melhoria e saneamento básico para as comunidades quilombolas. E uma proposta para a União, para o governo federal. Garantir aos povos indígenas que perpassam pelo município espaço físico, tipo casa de passagem, entre aspas, conforme sua cultura, para vender seus artefatos, pernoitar e manusear seus alimentos, podendo ser usado como local de estudos, reflexões e história dos povos indígenas, valorizando-os como primeira etnia do Brasil. Então, essas foram as propostas do eixo 1.
Algum destaque? Não havendo destaque, colocamos as propostas em votação. Os delegados que aprovam as propostas, levantem o crachá. Só uma observação, foram 3 propostas para o município, e a terceira proposta, ela não é da política da assistência social, ela é da política de habitação, tá? Então, eu sugiro que seja feita votação em separado, porque é uma política à parte, né? Em separado por proposta, no caso. Eu sou da opinião que tem que excluir, porque ela não é da política de assistência social. Né? Senhores participantes. Quem fez a proposta quer fazer a defesa, gente? Quer se manifestar? Sim. A proposta para o município, eu não estou questionando a proposta do Estado e da União. Eu estou questionando a terceira proposta do Grupo 1, que trata de programa habitacional. Lembrando que nós estamos numa política de assistência social e a política de habitação, ela é uma outra política que não caberia aqui a gente estar deliberando, né? Microfone, por Só favor. o microfone, espera um pouquinho. Tem alguém da comissão organizadora para ficar com o microfone desse lado? Já tem aqui. Nesse sentido, quando a gente comentou das demandas reprimidas, seriam, inclusive, demandas da própria assistência. Por exemplo, lá no nosso serviço, a gente tem idosos que têm dificuldade e não... Seria, de repente, o sistema de cota para pessoa idosa ou alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala em demanda reprimida, essas demandas seriam demandas da assistência, né? De repente, a forma com que foi escrita ali, mas eu entendo também, eu entendo que pode ser excluída pelo fato de ser uma proposta da habitação, né? Senhores, então nós temos dois encaminhamentos, né? Sim. Microfone, por favor. Pessoal, pode projetar novamente a proposta do eixo 1? Propostas do eixo 1 na projeção, por favor. Criar estratégias para atender a demanda reprimida da política de habitação no município de Castro, tendo em vista, né, que muitas famílias são encaminhadas pelos CRAS, né, para os programas habitacionais. Thaís, eu acho que nesse sentido eu estava coordenando o grupo, né? Daí surgiu bastante essa demanda da habitação neles, deles optaram tanto da questão dos quilombolas ali, né? Que vai entrar depois a questão da habitacional dos quilombolas, como uma proposta para a União, mas também aqui no município eles falaram a questão de muitos idosos que não têm moradia, então é uma demanda reprimida que fica sem o acesso à habitação. Então, talvez melhorar o texto, ou acho melhor excluir. Olha, veja bem, gente, nós temos que pensar que a política da assistência social não tem e não se sobrepõe à outra política pública. A política de habitação, ela é recurso da política de habitação. Quando a gente aprova, delibera para o município um programa habitacional, esse recurso vai sair da assistência social. Tá? Então, ela não cabe ser aprovada
dentro dessa, por mais que são demandas, é claro, todas as demandas que chegar ao CRAS, o CRAS ele tem a responsabilidade de ouvir, acolher e encaminhar. Isso faz parte da rotina de trabalho. Isso não quer dizer que nós temos que assumir. Vamos lembrar a fala que a palestrante fez pela manhã, aonde diz que a gente tem que executar o que é da política para não acabar assumindo a responsabilidade de outras políticas públicas. Esta foi a fala que ela fez pela manhã. Tá? Então, esta política, essa proposta, ela não cabe dentro deste eixo. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade. Eu concordo que para o Estado é uma forma da gente mobilizar, para a União, mas não cabe para o município. Tá bem. Uhum. Mas é a minha opinião, eu acho que é melhor pôr em votação, e se a maioria aprovar, mas fica a manifestação. Ok. Pessoal, então, o encaminhamento sugerido é a exclusão, né, da proposta ou a permanência dela. Então, eu vou perguntar, quem gostaria que a proposta fosse excluída, levanta o crachá vermelho. Aqueles que gostariam que a proposta fosse excluída, crachá vermelho. A comissão está fazendo a contagem. Permaneçam com o crachá levantado, por favor. Sim. Uhum. Pronto, eu posso. Agora, aqueles participantes que gostariam que a proposta permanecessem, podem levantar o crachá, por favor. Aqueles que gostariam que permanecesse a proposta. Pego 2 daqui só. Ok, numeração, por favor. Precisa anunciar a numeração? Vamos conferir também a parte online, mas aqui é 2 que votaram pela permanência, 2 pessoas. Ok, então, ouvindo também o pessoal que está participando de forma remota, houve a maioria também pela exclusão. Então, está excluído a proposta, a terceira proposta, não me engano, né? Terceira proposta do eixo 1, que ela pertence a outra política pública. Podemos prosseguir? Para proceder à leitura das propostas... Só um momentinho, Adriano. Será que tem como voltar ali na primeira proposta para o município? Do eixo 1? Por favor. A gente queria melhorar essa proposta. E colocar ali como melhorar e ampliar a estrutura física existente no Centro Ocupacional do Idoso e no Centro da Juventude, né? Para a gente não pensar só em idoso, mas pensar também nos adolescentes e jovens lá do Centro da Juventude. Então, a proposta é a mesma, só pensar nos 2 centros de atendimento. Cadê a nossa? Eu posso ler? Peço auxílio à comissão organizadora. Pessoal, seguindo o regimento interno que foi aprovado pela manhã, por maioria dos presentes, aliás, por todos os presentes, depois que é colocado em votação, você não pode fazer alteração. Tá? Então, a proposta deve ser mantida como está. Ok. Para proceder à leitura das propostas do eixo 2, convidamos o relator ou a relatora.
Pessoal, pode projetar, por gentileza? Tá. Bom, então o eixo 2 é o financiamento e o orçamento como instrumento para a gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Então, nós fizemos aí, elencamos 3 propostas para o município, 1 para o Estado e 1 para a União. Então, nós propomos alterar o artigo 20 da Lei Municipal 3345/2017, para que o município aplique anualmente, no mínimo, 5% do orçamento municipal na manutenção e desenvolvimento da proteção social, levada a efeito pela Secretaria Municipal da Família. Esse percentual já consta no artigo 20 da Lei 3345, porém, ela limita os 5% sobre o orçamento fiscal, a receita fiscal, né? E a proposta que o nosso grupo está trazendo é que ele seja sobre o valor total do orçamento do município. Assim como a educação tem 28%, a saúde tem 15%, o social está tentando assegurar no mínimo 5% do valor total, né? Então, a gente pôde verificar hoje pela manhã, né, a apresentação da nossa secretária, onde a gente está nessa margem de 4,8, 5, mas ele não está previsto em lei, né? Então, por mais que a gente tenha hoje essa segurança, a gente gostaria que isso fosse colocado no papel através de lei, para que tenha a segurança de que esse valor sempre vai ser aplicado para os próximos anos, para os próximos mandatos, enfim, né? A segunda proposta é atualizar e ampliar os valores per capita do financiamento das organizações da sociedade civil a partir de um estudo de custo real dos serviços, com base nos dados e relações estabelecidas entre oferta, demanda e custos fornecidos pela vigilância socioassistencial. E o terceiro, garantir um percentual de recursos para a implantação de programas e ações voltados para o público quilombola, a fim de garantir o resgate da história. Essa proposta ela pode ser suprimida caso tenha sido contemplado em outros eixos, tá? Prioridades para o Estado: efetivar o contido no artigo 6º da Lei Orgânica da Assistência Social, inciso 3º, aonde estabelece as responsabilidades dos entes federados na organização, regulação, manutenção e expansão das ações e do financiamento da política de assistência social. Também foi bem visível, hoje pela manhã, na fala da nossa secretária, como que é o investimento do município e de quanto é o investimento que o Estado e a União repassa. E a lei orgânica, ela fala do cofinanciamento dos 3 entes federados. E praticamente o município acaba assumindo o bolo, né, para a manutenção da política no município. Então, tirar um pouco o peso do município e trazer também, chamar os entes para suas responsabilidades. E a prioridades para a União seria incluir a política de assistência social enquanto um serviço essencial na Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de financiamento público voltados para a responsabilidade pública na gestão fiscal, assegurando... comeu o texto. Então, a gente assegurando a política da assistência social como uma política reconhecida, essencial para a população, tá? Então, ali, ó, isso, as receitas da política de assistência social e suas despesas com pessoal, que elas não sejam computadas, né, na lei de responsabilidade fiscal. Tem mais uma política, tem mais uma para o município, né, que ficou perdida ali. Assegurar recursos para a contratação de uma equipe volante exclusiva para o atendimento às comunidades tradicionais como meio de acesso aos serviços e benefícios da política pública. Então, são 4 políticas para o município. Aliás, desculpa, 4 propostas. Ok. Algum destaque?
Não havendo destaque, colocamos as propostas em votação. Os delegados que aprovam as propostas, levantem o crachá, por favor. Acho que por amostragem, né, Adriano? Dá Isso. para fazer a votação. Ok? Aqueles que talvez, se tem alguém que não concorda. Ok. Para proceder à leitura das propostas do eixo 3, convidamos o relator ou a relatora. Podemos disponibilizar também a apresentação na tela. Boa tarde a todos. No eixo 3, a gente separou 5 propostas para o município, uma para o Estado, tanto para o município quanto para o Estado, e a mesma para o município e para a União. A gente não deu tempo de salvar o arquivo diferente naquele outro modelo, a gente deixou assim no formato para leitura. Então, a primeira implantar lei municipal que determine e regulamente a criação de associação de bairros no município, para pleitear melhorias na sua região de abrangência, conforme a demanda dos moradores, orientando capacitação para as lideranças integrantes. Então, para o município. A segunda, para o município e para a União. Criar estratégias de comunicação e de informação para ampliar a divulgação dos direitos socioassistenciais e de seu reconhecimento por parte dos usuários da política, principalmente através de medidas sociais com linguagem acessível. Então, a 2 seria para o município e para a União. A terceira, fortalecer e efetivar a participação dos usuários na elaboração de projetos junto aos equipamentos, de forma a atender integralmente às necessidades do grupo, e ofertar transporte para deslocamento, bem como realizar atendimentos itinerantes. Quarto, se puder passar um pouquinho. A quarta proposta não está marcado ali, mas é para o Estado também, para o município e para o Estado. Romper o estigma de que o usuário da assistência social recebe um favor, fortalecer ações para que seja bem acolhido na porta de entrada dos serviços de proteção social, para que o usuário entenda que está ali como sujeito de direitos de uma política pública, sendo as informações repassadas de forma clara e direcionada. Então, essa é uma proposta assim, que a gente enfatizou bastante, que é uma necessidade, até que foi falada de manhã na palestra, né? Muito importante que a gente olhe com uma certa atenção para ela. E a quinta, que é para o município apenas, ampliar a capacitação do Conselho Municipal da Assistência para o fortalecimento do controle social. Após a leitura do eixo, com as propostas, algum destaque? Temos um destaque. Tá, só por questões de ordem, vamos tentar levantar a mão para pegar o microfone, também para ficar registrado. Temos, por questão de ordem, lá na ponta e depois aqui também à minha esquerda, a segunda pessoa. Por favor. Eu penso que o item 3 ele já está implícito dentro da política, né? De toda a... Esqueci o que rege a política de assistência social. Nós temos leis, temos... Então, isso eu entendo que, como trabalhadora da assistência, isso já é condição sine qua non do nosso trabalho, né? Porque, assim, a acolhida, a gente dizer que
Talvez o que está faltando, se não está acontecendo em algum lugar, seja a capacitação. Não sei, é meu entendimento. Fortalecer e efetivar a participação dos usuários na elaboração... Não, espere, não é a 3. É a 4, desculpe. Romper o estigma de que os usuários da assistência social recebam favor, fortalecer ações para que seja bem acolhida na porta de entrada do serviço de proteção social, para que o usuário entenda que está ali como sujeito de direitos de uma... Sobe, por favor. Sobe o... De uma forma clara e direcionada. Eu entendo que isso já está acontecendo. Se não está faltando capacitação. Gente, vamos lá. É opinião, tá? Eu suprimiria essa proposta. Porque o nosso trabalho é romper esse estigma todo dia, toda hora. Esse é o trabalho da assistência social. Pelo menos os nossos usuários, eles entendem como direito deles. Inclusive, quando eles agradecem e dizem Deus abençoe, eu digo, é um direito seu. A segunda lá, terceira. Quem vai falar? Então, essa proposta foi uma proposta sugerida por um usuário do serviço. Então, eu não sei até se esse usuário poderia se manifestar, ele está de forma remota. Então, é uma proposta, né, sugerida também por um usuário. Ele, como usuário do serviço, né, relatou e a gente formulou junto à proposta. Eu acho que vamos se inscrever, então. O Jucinei quer falar. Eu quero fazer uma manifestação também sobre a proposta 1. Então, notar aqui, então, Mais não. alguém quer falar? Se inscreva, porque daí a gente encerra. Pode ser? Assinei, a Thaís. Está falando a Marjorie ter excluídas as propostas 3 e 4. Tá, pessoal. Então, 2 conselheiros que estão em um dos polos, que é do Luiz King, eles estão se manifestando pela exclusão desta proposta. A proposta 4 seria? Então, nós conversamos também sobre isso no nosso grupo lá, até a Rosângela colocou isso bem legal. Eu acho que concordo com a exclusão pelo seguinte, a gente já rompeu com esse estigma que é doação, né? A gente tem que trabalhar, inclusive nos operadores cadastrônicos, a gente trabalha muito a questão de direito e benefício, garantia de direito, né? Se talvez há ainda uma deficiência, tem que ser aprimorada, não quebrar uma coisa, romper uma coisa que já foi rompida há muito tempo. Bom, a gente tem um áudio aqui de um dos participantes. Vamos ver se a gente consegue pôr aqui. A gente quer falar aqui é que é implícito a 3 e a 4 no nosso trabalho. Entende? O planejamento participativo junto com o usuário e a 4 pela questão da acolhida. Isso é serviço, a gente tem que fazer. Entende? Deu para ouvir, pessoal? Tá, eu posso fazer a manifestação da questão 1, que eu estava inscrita. Então, a questão 1 não é muito do meu conhecimento, mas me causou uma certa estranheza. Então, eu busquei uma assessoria jurídica quanto à possibilidade ou não. Pode voltar lá, por gentileza? Isso. Implantar lei municipal. Fiquei pensando aqui, mas até que ponto o município pode impor isto a uma organização que não é pública? Então, entrei em contato com o jurídico, onde eles informaram que não pode. Segundo a Constituição, a associação ela é livre. Então, não podemos regulamentar esse tipo de proposta. No Código Civil já tem questões que tratam a questão da regulamentação das associações de moradores, tá? Mas não cabe ao Executivo a regularização. Então, a proposta é que seja excluída a proposta 1. Só um minutinho, que tem uma inscrição. Em relação à proposta 3,
parte dela já é feita, mas a parte final ali em que fala oferecer transporte e deslocamento, essa é uma demanda bem latente, especificamente nas localidades do interior. Serviço de convivência. Eu tive a mesma... boa tarde, meu nome é Rayane, eu sou do CRAS Vitória. Eu tive a mesma sensação ali que a Thaís teve na proposta 1, né? De implantação, criação de lei, até porque eu acredito que isso não caiba à assistência, né? Mas, quem sabe, né, o fortalecimento de associações de moradores, né, o fortalecimento e o incentivo à criação, à participação popular, né? Eu acho que talvez isso seja interessante. Talvez reformular, não sei, se bem que agora, segundo o regulamento, nós não podemos reformular, mas eu não sei se caberia. Então, conforme a proposta da colega, como ela não foi colocada em votação, se o grupo que elaborou quiser reformular a proposta, pode. Mas deixar bem claro que pode só porque não foi em votação ainda. Isso, não foi colocado em votação. Foi sugerido votar individualmente, em relação ao eixo 1, foi sugerido votar individualmente as propostas. Apenas a única que foi votada individualmente no eixo 1 foi a última proposta do município. Então, as duas de cima não foi votada individualmente. Então, também, pelo justo, poderia mudar a redação. Comissão. Em relação à proposta 4, a gente elaborou todas as propostas juntamente com os usuários, e essa demanda partiu deles, do atendimento. Talvez a gente possa melhorar a redação, mas é um desejo deles a proposta. Tem mais coisa? Gente, a proposta 3 e 4 foram colocações de usuários do serviço social do município. Foi colocada porque se sentiu falta da acolhida, falta de informações explícitas, falta de encaminhamento correto. Foi colocada por um usuário, não foi a entidade que colocou, foi um usuário do serviço. Se sentiu falta, e a conferência é para ouvir os usuários. Eu acredito que temos que ouvir a proposta. Pessoal, vocês conseguiram ouvir as conselheiras Luciana e Selma? Tá? Então, vamos fazer uma votação pela manutenção da... Bom, ela não foi votada, então ela está... Como o tempo é curto para a gente formular as propostas, então às vezes acontece um erro ali na formulação, mas a ideia é fortalecer o serviço, né? Por exemplo, a primeira ali, questão da lei, talvez, até a gente comentou, talvez até já tenha uma lei, né? Que regulamente, quem sabe já tenha uma lei, mas a ideia é fortalecer, criar mecanismo de fortalecer, então, essas associações, de incentivar essa participação. Criar mecanismo de implementar e fortalecer, então. E fortalecer. Já é uma premissa da política, né? Pessoal, eu acho que em respeito ao grupo que elaborou as propostas, em respeito
que o que consta dentro dessa proposta já é premissa da política de assistência social, a acolhida, uma acolhida qualificada, que hoje a gente sabe que a gente está realizando isso, mas a gente não pode esquecer que há um passado bem próximo, quem fazia a recepção e a acolhida eram estagiários, e na grande maioria despreparados. Então pode sim ter ocorrido situações que os profissionais hoje não concordam, mas a gente tem que considerar que há bem pouco tempo a recepção e a acolhida era feita por estagiários e não pelos técnicos e profissionais, como rege a política da assistência social. Então vamos respeitar o posicionamento e colocar em votação. Todo mundo concorda? A gente pode redigir? Como não foi votada, se você quiser alterar a redação, sim. Mas daí para a gente não, Salatiel, para a gente poder adiantar nos trabalhos, vamos então fazer a votação das 3 de baixo e não colocamos em votação a primeira e vocês fazem a alteração da redação para não perder a proposta, pode ser? Tá. Então, só para os participantes entender, nós vamos fazer a votação da 2, 3 e 4, isto? E 5, isso? O pessoal compreendeu? Então, no eixo 3, estamos votando a proposta 2, 3, 4 e 5. Aqueles que concordam com a proposta, pode levantar o crachá. Está em votação. Aqueles que concordam, mantenham o crachá em pé. Isso. Aqueles que concordam manter a proposta 2, 3, 4 e 5, mantenham o seu crachá em pé. Aqueles que discordam em manter as propostas 2, 3, 4 e 5, podem levantar o seu crachá. Eles têm que reformular, porque ali diz que é lei. Aprovado. Ok. Foi deliberado por manter a proposta 2, 3, 4 e 5. Para proceder à leitura das propostas do eixo 4, convidamos o relator ou relatora. Eu sei, mas eu tô sem... Só um pouquinho, pessoal. Eu estou tentando localizar o arquivo aqui, porque, infelizmente, eu estou sem óculos e eu não estou enxergando nada. Desculpem. A Cláudia Elisa.
Então, boa tarde, pessoal. Nós somos do grupo 4, no eixo 4, né? E nós criamos 3 propostas para nível federal, né? Garantir que o Sistema do Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais continue a ser um instrumento de identificação da população em situação de vulnerabilidade, através da construção de diagnósticos para a efetivação da política do SUAS em todos os âmbitos do governo. É naquela questão do temor da nova mudança, né, que está proposta aí para frente, né? Existe uma nuvem sobre nós, né? E nós sabemos que o Cadastro Único ele é uma ferramenta essencial para o nosso trabalho enquanto servidores do SUAS, né? Propor que a medida provisória 14176/2021 se consolide em lei federal, com a mudança da per capita para meio salário mínimo nacional e a manutenção da idade mínima para 60 anos. E logo depois ela foi revogada. Então, é uma maneira de a gente garantir realmente que essa lei não seja revogada e ela aconteça. Mas a gente quer uma alteração, a gente quer que a idade seja para 60 anos. É uma garantia para essas pessoas, né? Afinal de contas, elas não têm acesso aos benefícios e é uma maneira que a gente pensou de atrelar realmente e ela ser regulamentada. Terceira proposta, garantir recurso financeiro para destinação de construção de condomínio para pessoas idosas. Proposta enviada para nós do Lucras Luiz King. Estadual. Propor que dentro dos arcos ocupacionais do Programa de Aprendizagem Profissional a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. E hoje ela está prevista para deficiências físicas, né, motora, mas a intelectual não está abrangido, né, Rosângela? Então, essa é uma dificuldade que a gente encontra até na inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho, em função de que, assim, o intelectual tem um pouco mais de dificuldade, né? E a gente entende até ao lado da pessoa, do empregador, mas, então, a gente precisaria que ela fosse capacitada dentro das limitações dela. Então, por isso, essa proposta, né, que dentro do programa, deste programa de aprendizagem profissional, que tivesse alguma coisa especial para a pessoa com deficiência intelectual. Revisar as capacitações específicas de acordo com a realidade de cada município, observando o nível de gestão. Ampliar o cofinanciamento mensal para os municípios, financiando programas na modalidade de repasse fundo a fundo. Essas 3 propostas em nível estadual. Nível municipal, estruturar e ampliar a equipe de vigilância socioassistencial no município. Implantar um CRAS na região da abrangência do Guararema. Retomar as discussões com vista ao protocolo de gestão integrada do SUAS. Propor a inclusão de uma equipe adicional volante para entregar o quadro de serviços essenciais da assistência social no município. E a quinta, adequar a equipe técnica conforme a NOB RH, a tipificação dos serviços socioassistenciais, está redigido errado ali, né? Organizando a assistência social com... Sobe para nós lá, por favor. Acho que ele... De acordo com os recursos humanos em todos os níveis de trabalhadores. Organizando a assistência social com recursos humanos em todos os níveis de trabalhadores, proporcionar valorização para os trabalhos do SUAS por meio de capacitações e gratificações. Gente, essas são as nossas propostas. Com relação ao eixo 4, algum destaque com relação às propostas? Então, vamos fazer as inscrições, né? Então, temos a Thaís,
Eu fiquei na dúvida ali na primeira proposta do Estado, propor para que, dentro dos arcos ocupacionais do programa de aprendizagem profissional, a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Mas eu acredito que esse programa é da União, não é do Estado. Vocês podem me esclarecer se está correto? É governo federal, a regulamentação dos arcos ocupacionais por lei, né? A lei do trabalho. Né? Então, ela teria que ser excluída do Estado. Uhum. E também uma outra observação é como o regulamento ele prevê, e as normativas da conferência também, só pode ser selecionada uma única proposta para o Estado e para a União. Uhum. Poderiam votar, agora é o momento. Mas vocês podem, né, dizer, olha, não concordamos com essa, que nós fazemos a exclusão. Volta nas primeiras, né, da União, por favor. É que são propostas bem importantes. Pode falar, Thaís, enquanto isso? Também, nossa, eu vou levar pedrada aqui. Mas também a questão 3 do Estado, ele já está no eixo do orçamento, ele já foi contemplado. Né? É o eixo que nós trabalhamos com o nosso grupo. Então, eu também sugiro a exclusão, porque ele está fora do grupo adequado, né, para ser votado. Vamos por partes, né, para poder... Vota no da União, por favor. Então, lembrando que nós temos que deixar uma proposta para a União e uma proposta para o Estado. E aqui nós temos 3 propostas de cada um. Primeiro, nós precisamos nos organizar em quais propostas a gente vai deixar aí. Peço que o grupo responsável se manifeste. Só estou eu e o Jucinei. Rô, você concorda que ficamos só com a segunda? Tem a Cláudia, a Zeli. O senhor. Uma proposta só, uma para a União e uma para a estadual e 5 para a municipal. Qual grupo vai deixar? Vamos manter a segunda. Deixa eu pedir assessoria jurídica aqui. Eles podem, como não foi votado ainda, eles mesmos excluírem e deixar só aquela que a gente vai votar como Assembleia, correto? Correto. Ok. Então, vai ficar para votação na federal somente a proposta 2, é isso? Certo. Ok. Na estadual, por favor. Estadual, como sugestão, a aprendizagem já era federal, né? Então ela já quase que cai por terra. O grupo 4 concorda que a gente mantenha a primeira? Certo, então... Estamos aguardando. Eu não peço auxílio, mas até então, a primeira, quem pode deliberar sobre a inclusão ou não, seria a União. Ela não é de competência do Estado, a lei de aprendizagem. Ela é de competência da União. Essa é só uma sugestão minha, também como conselheiro. Do Estado. Ela é de competência da União. A aprendizagem profissional é de competência da União. Vai ficar um, então?
Pessoal, a 1 é o que eu me manifestei em relação ao programa ser de responsabilidade da União. Então, a 1 tem que sair ou vocês jogarem para a proposta como União. De qualquer forma, tem que excluir as demais daí. Isso. Mudamos, então, para 3. Criar com financiamento mensal para os municípios, financiando programas na modalidade de repasse fundo a fundo. Isso. O grupo escolheu, então, das 3, da estadual, o grupo do eixo 4 decidiu pelo item 3, que é o que irá para votação. Com relação aos eixos municipais, algum destaque? Boa tarde, vocês podem subir só... Aí. A proposta 3 para o Estado não está contemplada já no eixo 2? No eixo de financiamento, etc.? A primeira é de responsabilidade da União, a terceira já está contemplada no eixo 2, aí, no caso, sobraria a segunda. É fato. É fato. Então, tá. A 2. É a 2? É a 2. Mantém a 2, então. Mantém a 2. Obrigada, Rayane. É fato. Ok, vamos para as municipais, para nós só ver se tem algum destaque com relação ao municipal. Nenhum destaque na municipal? Opa, tem um destaque aqui. Não. Não? Podemos proceder à votação? O pessoal compreendeu? Então, com relação às propostas do eixo 4, aqueles que concordam, pode levantar o crachá, por favor. Com as propostas do eixo 4. Por favor, manter levantado. Temos baixar. Se alguém presente discorda das propostas do eixo 4, por favor, levante o crachá. Não houve discordância, pelo menos aos presentes. Para proceder à leitura das propostas do eixo 5, convidamos o relator ou a relatora. Boa tarde a todos. O eixo 5, pode projetar, por favor? Credenciando lá. Eixo... Vamos lá. Por favor, pessoal da projeção, se puder dar um zoom, a gente agradece. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, então. Prioridades para o município. Criação de uma comissão de planejamento e gestão de crise de caráter permanente, justamente com a formulação de um protocolo municipal intersocial
de atendimento dos usuários em situação de emergência e calamidade, visando a prevenção, preparação, resposta e a recuperação das famílias atingidas, considerando as particularidades de famílias residentes em áreas de difícil acesso e rurais. Desburocratização de acesso aos benefícios eventuais, serviços, programas e projetos para os usuários da política de assistência social em situações de emergência e calamidade pública. Prioridades para o Estado. Obrigado. Prioridade para o Estado. Previsão orçamentária destinada ao atendimento das famílias em situação de calamidade pública e emergências, conforme a tipificação dos serviços socioassistenciais. Prioridade para a União. Previsão orçamentária destinada ao atendimento das famílias em situação de calamidade pública e emergências, conforme tipificação dos serviços socioassistenciais. Tem mais proposta do município. Ampliação da equipe da vigilância socioassistencial para diagnóstico socioterritorial e a formulação de indicadores. Previsão orçamentária destinada ao atendimento das famílias em situação de calamidade pública, emergência, conforme a tipificação dos serviços socioassistenciais. Ok, algum destaque? Essa proposta da vigilância socioassistencial, o município, claro, o município não conta com o departamento, mas já conta, né, com o serviço. Essa proposta já estava no nosso eixo 4. Entendeu? Sim. Não, já está. Já está contemplada. Sobe um... Ok, só para socializar então, a proposta já está contemplada em outro eixo, isto? Ah, ela não está na tela. Mas está no arquivo. Isso. Sobe, por favor, um pouquinho. Isso. Ok, tem uma questão lá também. Microfone lá, por favor. Então, foi suprimido ou foi alterado? O que o grupo decidiu? Então, ok, a proposta 3, municipal, foi suprimida pelo grupo por já estar contemplada em outro eixo. Isto? Só para ficar registrado. Mais algum destaque? Podemos colocar em votação? Então, quem concorda com as propostas do eixo 5, pode levantar o crachá, por favor. Beleza? Quem discorda, por acaso, dos presentes, pode levantar o crachá. Não havendo discordância dos presentes. Então, esses foram os eixos, sim, todos os eixos, né, apresentados. E, nesse momento, daremos início, então, ao processo de eleição dos delegados credenciados para concorrerem à vaga para participar da 13ª Conferência Estadual da Assistência Social na modalidade virtual, onde irá eleger um delegado titular e um suplente do segmento governamental.
É importante informar que a 13ª Conferência Estadual será realizada nas datas de 20, 21 e 22 de outubro de 2021, na modalidade virtual. Solicitamos que os delegados governamentais, representantes da política de assistência social, que se credenciaram até às 15 horas, conforme o artigo 28 do Regimento Interno, para concorrer à vaga da Conferência Estadual, faça uma breve apresentação. Lista dos credenciados. Tem que... Então, estão me passando aqui que a proposta 1 do eixo 3 não foi votado. É isso? Então vamos votar então, né? Sem problema. Todos estão cientes da proposta? Precisa colocar ela na tela? Foi reformulado, isso. Só para justificar então, ela foi reformulado, essa proposta. Então foi votada 2, 3 e 4, né? E 5, e a primeira ficou para reformular. Foi feita a reformulação, acho que o grupo vai expor essa reformulação agora. Tem microfone lá? Enquanto isso, os delegados, aqueles que se credenciaram para a participação da 13ª Conferência Estadual, podem já se organizar para a gente dar prosseguimento. Então, foi reformulado a proposta 1 do eixo 3, vou fazer a leitura. Criar mecanismos para fortalecer as associações de bairros e lideranças comunitárias, para pleitear melhorias na sua região de abrangência, conforme a demanda dos moradores. Proposta municipal. Algum destaque com relação à proposta? Tem destaque? Podemos partir para a votação? Quem concorda com a proposta, levanta o crachá, por favor. Ok, por amostragem, creio que está aprovado. Quem discorda? Ninguém discorda. Aprovada a proposta. Lista do credenciamento dos que irão participar, os candidatos que gostariam de participar da Conferência Estadual. Boa tarde, meu nome é Tereza, eu sou assistente social, no momento eu dou caráter consulente. Bem. Tem mais candidato? Nenhum candidato a mais? Era até 3 horas. É só até 3 horas, né? Então, só levantar, né? Aqueles que concordam, por favor, levanta o crachá. Foi unânime, né? Isso. Ok. Muito obrigado. Então, a delegada titular é essa aqui. Esqueci o nome dela. Como é que é o nome, por favor? Tereza. Muito obrigado, Tereza. E a suplente, então, ficou quem? Não teve? Ok, tem que perguntar. Novamente, lembramos aos participantes que façam a avaliação do evento no formulário e entregue na saída. Pessoal, chegamos ao final deste nosso evento e para fazer o encerramento deste evento, gostaria de chamar a secretária de Assistência Social, a senhora Michele, para fazer o encerramento oficial, então, deste evento. Então, encerramos o dia de hoje. Eu tenho certeza que foi muito produtivo. Agradeço a colaboração de todos vocês que ficaram até o final e que trouxeram todas essas propostas para a nossa cidade, para o nosso estado, né, para o nosso país. E eu tenho certeza que é assim que nós vamos fazer a diferença. Agradeço
novamente a equipe da Câmara, a nossa equipe de coordenadores da Secretaria e todos vocês. Muito obrigada, ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos. Um abraço.